Vamos para o termo Yahid. A palavra aparece cerca de 12 vezes no Antigo Testamento e normalmente significa filho único, solitário, precioso. Exemplos: Gênesis 22:2. Toma agora teu filho, teu único, Yahid, Isaac. Juízes 11:34. A filha única de Jefté, Yahid. Salmos 22:20. Livra a minha vida preciosa, Yahid, ou seja, a palavra Yahid também pode significar preciosa. Salmos 25:16. Estou só, Yahid, e aflito. Nesses casos, a ideia é sempre de singularidade ou exclusividade. Existe plural de Yahid? Sim, gramaticalmente existe. O plural masculino seria Yehidin. Porém, esse plural praticamente não aparece no texto bíblico hebraico, com o mesmo uso teológico, que alguns discutem para Ehad. Portanto, dizer que Yahid nunca pode ser plural não é tecnicamente correto. O correto é dizer, na Bíblia hebraica, Yahid é usado em sentido singular exclusivo, não como unidade composta. Aí as pessoas não satisfeitas, porque elas não aceitam que Deus é um, e não entendem a questão do Filho e do Espírito Santo, elas precisam argumentar. Se Deus fosse um único ser, seria Yahid, não errado. Aí você vê nessa hora que a pessoa ela não é monoteísta, ela é politeísta, ela só não confessa. Porque ela não aceita, ela vê o um como mais de um. Muitos dizem que Ehad é composto, e isso é verdade, tá? Eu vou dar exemplos para vocês. O que significa Ehad no hebraico? Definição básica: um, único, primeiro e deriva da raiz hebraica. Ideia de unidade. Pode indicar número simples, pode indicar um número simples de 1 e uma unidade coletiva. Ou seja, eu tenho as duas opções aqui. É a mesma coisa que Elohim. Satanás ele é um só. Moisés ele era um só. O Quemos ele era um só. E foram chamados de Elohim. Correto? É a mesma coisa errado, pessoal. Ele pode ser um como uma unidade. O que vai me definir é o contexto. Então não venham para cima de mim com a argumentação errado é mais de um. Bom, eu vou provar que isso é mentira. Isso é consenso linguístico. Errado ele pode se referir a uma unidade simples ou uma unidade composta, dependendo do contexto. Ponto 2. Errado é singular ou composto? Resposta técnica correta. Gramaticalmente é sempre singular. Semanticamente pode ser simples ou coletivo. Ou seja, aspecto, resposta, forma gramatical singular. Significado pode ser simples ou composto. Ponto 3. Exemplos bíblicos do Antigo Testamento. A unidade simples, um só indivíduo. Deuteronômio 17:6. Por boca de uma só testemunha. Aqui está errado. Aí eu pergunto, em Deuteronômio 17:6, quando está falando que é por boca de uma só testemunha, que a gente sabe que na lei tinha que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Aí quando fala por boca de uma só testemunha, está falando de um coletivo? Tá vendo como as pessoas são desonestas? Errado é mais de um. E aqui, por boca de uma só testemunha, errado. É mais de um? Eclesiastes 4:8. Há um só que é só e não tem segundo. Eclesiastes 4:8, unidade individual. Agora, unidade composta também tem. Diferente de vocês, eu sou honesto. Gênesis 2:24. E serão ambos uma só carne. Ou seja, 2 eles são chamados de um. Errad. Está falando do homem e da mulher. O homem e a mulher são 2 pessoas, mas ambos são errad, uma só carne. Aqui a gente tem um composto para errad. Números 13:23. Um cacho de uvas. Errado. É um, porém, está composto. O contexto indica o quê? Uma coletividade. Várias uvas. Caso central teológico, Shema Israel. O Senhor nosso Deus é um. Aqui começa o debate, e etc. Debate bobo, porque a Bíblia é muito clara, que fala que Deus é um único ser.
Então, o Errad para a divindade é um mesmo, tá? No sentido de um. O próprio Paulo fala, todavia para nós é um só Deus, o Pai. Paulo quebra as pernas da teologia da Trindade. Porque Paulo, se ele acreditasse na Trindade, é o que eu falo. Todavia para nós é um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Não, ele fala, todavia para nós é um só Deus, o Pai. Acabou, né? Outros exemplos, Gênesis 42, 27. Abrindo Errad, um deles, né, o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem. Deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Eu te pergunto, aqui o Errad é plural? Seja honesto com você mesmo e honesta. Gênesis 42, 32. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, Errad, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Um já não existe, aqui está falando de plural? Errado, está errado aqui. Né? Ponto 4. Existe equivalente no grego do Novo Testamento? Sim. A palavra reis, característica singular e gramatical. Pode ter sentido coletivo dependendo do contexto, a mesma coisa que errad, reis. O grego funciona igual ao hebraico nesse ponto. Substantivos gregos variam em singular e plural normalmente. Exemplos do Novo Testamento, Marcos 12, 29. O Senhor é um, citando o Shema. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus. Unidade composta, João 10,30. Eu e o Pai somos um, reis. Aqui está falando de uma unidade. Né? Igual as pessoas da igreja. É um corpo, porém tem vários membros. Aqui a palavra ren, neutro, indica unidade e não identidade pessoal. 1 Coríntios 12, 2. O corpo é um, mas tem muitos membros, igual ao uso de errad. 6. Comparação direta hebraico versus grego. Função de errad e rei. Um singular e pode ser coletivo. Conclusão linguística. Não existe diferença essencial entre o hebraico e o grego nisso. E os primeiros cristãos? Né? Clemente de Roma. Porque há contendas de divisão e cisões no corpo único, ele usa a ideia de um como uma unidade coletiva. Justino Marte, nós sabemos que Deus é um. Ele afirma a unidade de Deus, sem discussão gramatical. Irineu de Leão, há um só Deus, ênfase monoteísta. Nenhum dos primeiros cristãos, pessoal, da igreja primitiva, diz que errad é uma unidade composta, tá? Você não vai ver nenhum deles falar isso. Eles não fazem esse argumento linguístico. O debate errad composto é muito posterior, medieval e moderno, tá? Porque a palavra errad utilizada para Deus, só tem um sentido de um único Deus. E eu provei aqui textualmente que a palavra errad é usada várias vezes para falar de uma única pessoa, sendo mesmo ela ser humano. Tá? Conclusão final sem rodeios. Errad é singular gramatical, pode indicar unidade simples, unidade composta, dependendo do contexto. O grego faz exatamente o mesmo, né, com reis. A palavra usa ambos os sentidos, individual, um só homem, ou coletivo, uma carne, um corpo. Os primeiros cristãos afirmam que Deus é um e não discutem errad como composto, versus simples. Correto? Ó, a gente viu aqui em Gênesis, né, há uma só carne, falando do homem e da mulher, errad, e também temos textos aqui de singular, ó, 1 Reis 22. Então disse o rei de Israel a Jeosafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim, o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Eu pergunto, esse Micaías aqui, ele é constituído de mais pessoas? Porque aqui está errado, falando de Micaías. Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, e pode consultar aí que está errado, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aí eu te pergunto, o Miguel, ele é constituído, ele faz parte Existem mais pessoas dentro de Miguel? E Micaías, que é um homem, Micaías, ele é um homem, filho de Imlá.
E aqui está errado para Micaías. Aí eu te pergunto, sejam sinceros. Errado, agora vocês sempre vão usar para composto? Não, Deus é composto, por isso que está errado. Aí eu te pergunto, Micaías, que é um homem, apenas um homem, ele é composto de mais pessoas? Então aí, pessoal. Só para vocês refletirem, tá?